Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Júnior Pimentel e você não chegou aqui por acaso. Tem um propósito. Hoje nós estamos no nosso segundo dia da imersão sobre destravar propósito de vida. E hoje nós vamos abordar a seguinte temática: chama pelo nome. Ontem nós abordamos a temática, então se você não assistiu a aula, eu te convido a assistir a aula de ontem, porque nós abordamos a temática sobre o medo. O medo é uma das maiores emoções que trava qualquer pessoa para fazer qualquer coisa, qualquer comportamento, qualquer atitude, que trava a pessoa para desenvolver e viver o seu melhor, o seu potencial e todas as características que tem intrínseca nelas, às vezes ficam neutralizadas por causa do medo. Então eu quero te convidar hoje a nós abordarmos essa temática. Eu vou fazer um breve resumo da aula de ontem e nós já vamos entrar na temática de hoje. Todos que estão chegando, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Coach Liz, que já está por aí também. Hoje nós vamos abordar essa temática. Eu vou enviar aqui a convocar os alunos para que possam entrar e nós já vamos dar início à nossa aula. Hoje nós vamos abordar essa temática. Essa imersão ela tem sido voltada para destravar propósitos de vida. Então é importante a gente fazer a anotação, é importante a gente aprender muito e eu sempre oriento vocês a anotar para que depois vocês possam colocar em prática tudo aquilo que vocês estão aprendendo aqui. Porque o que vai trazer o resultado é a prática. É colocar em prática o conteúdo abordado, a aplicabilidade do conteúdo. Isso vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Já enviei aqui, já estou chamando todo mundo. Então vamos começar? Só um momento. Então vamos começar a abordar a temática de hoje. Haverá 1 hora de aula e nós vamos abordar a seguinte temática hoje: chama pelo nome. Ontem nós abordamos a maior trava que para as pessoas e neutraliza as pessoas para não viver o seu propósito de vida. Nós abordamos a seguinte temática sobre o medo. Nós trouxemos um pouco uma abordagem para falar sobre a origem do medo. A origem do medo na característica, a primeira vez que faz menção sobre o medo nas Sagradas Escrituras. Eu sempre costumo falar e abordar que nos 3 primeiros capítulos da Bíblia Sagrada existem códigos, existem princípios, existem acontecimentos que fazem nos entender todo o desenrolar da história e também nos fazem nos conhecer a nós mesmos, porque ali traz as características de como o homem foi criado, por que foi criado, para que foi criado, o que aconteceu com esse homem que Deus criou ali no começo. Então, quando a gente aprende essa abordagem, quando nós aprendemos essa temática, nós conseguimos entender tudo que está em volta, todo o contexto, nós conseguimos entender o porquê o comportamento de certas pessoas, elas agem de um jeito, elas agem de uma forma, porque elas estão neutralizadas, porque elas estão paradas. E o principal coisa que eu observo durante esse tempo todo que eu tenho orientado as pessoas sobre propósito de vida e que eu tenho visto demais travar é sempre a mesma coisa. As pessoas falam: eu tenho medo. Eu tenho medo de fazer, eu tenho medo de falar, eu tenho medo do dia de amanhã, eu tenho medo da morte, tenho medo de várias coisas, tenho medo de viver a plenitude daquilo que realmente é para ela, para a vida dela. Então existem muitas coisas que a pessoa deixa de fazer porque ela está travada. E aí, nesse breve resumo da aula de ontem, para a gente entrar na temática de hoje, nós abordamos Gênesis capítulo de número 3, onde traz esse primeiro momento, onde faz uma inferência, onde faz uma citação acerca do medo. Quando o homem ali quebra o relacionamento com Deus, que ele peca e ele acaba comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, onde ele tinha recebido o mandamento oral de Deus falando para que ele não comesse. Ele podia comer livremente de toda a árvore que tinha no jardim, ele podia comer de todo o fruto, de toda a semente, de tudo que existia, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não podia comer, porque ali ele estabeleceu um limite. O próprio Deus, Criador de todas as coisas, estabeleceu um limite para que esse homem não ultrapassasse esse limite. Esse limite, eu sempre costumo falar quando eu estou mentorando as pessoas, quando elas perguntam acerca do livre-arbítrio, Deus deu o livre-arbítrio ao homem, o homem pode escolher amá-lo ou não. Mas até a liberdade, ela tem limite. Então Deus estabeleceu o limite, porque se ele não coloca o limite no homem ali no Jardim do Éden,
ali teria praticamente criado um robô, alguém que estaria sujeito 100% à sua vontade. Então ele disse, olha, você tem liberdade, você tem escolha, você pode fazer o que você quiser. Eu te dei a vida, eu te dei os dons, te dei talento, te dei capacidade, te dei a minha imagem. Eu plantei um jardim para ti, eu provenho todas as coisas, eu sustento todas as coisas, eu te amo, eu cuido de você, eu faço de tudo. E estou te dando esse presente aqui para você cuidar, governar, dominar, sujeitar e fazer o que você quiser. Mas há essa árvore aqui, existe um limite nessa árvore que você não pode comer. Você não pode comer desse fruto, porque ele estabeleceu um mandato espiritual, um relacionamento entre Deus e o homem. No momento que o homem comesse aquilo ali, ia acabar acontecendo desse relacionamento ser quebrado, desse momento do homem com outrora com Deus ser quebrado, essa aliança, essa comunhão, esse momento. Então o que acontece? Naquele exato momento, quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele pecou, e no momento que ele pecou, a natureza dele ficou inclinada ao pecado, ficou corrompida, houve a separação dele com Deus. Aquilo que era perfeito, pleno, agora havia sido se corrompido. E uma das primeiras características que o homem sentiu quando Deus veio visitar ele, Deus tinha esse momento com ele, Deus tinha essa comunhão com ele, Deus tinha essa intimidade com ele, Deus tinha esse relacionamento com ele, o que acontece? O homem sente medo. É a primeira vez que faz referência ao medo, quando o Senhor Deus vai visitar o homem, e aí o homem diz assim, eu ouvi a tua voz soar no jardim, eu fiquei com medo e eu me escondi. Então foi a primeira vez que fala desse homem sentir medo. E esse medo, ele traz um pouco da característica de um homem que estava vivendo, o homem e a mulher que estavam vivendo o seu propósito de vida, de um homem e uma mulher que estavam diante de uma posição do qual outrora Deus havia colocado, e agora eles tinham saído daquela posição de viver o propósito de vida, de viver a sua plenitude, de viver a sua vida de uma forma intensa, servindo e adorando o Senhor através dos seus dons e dos seus talentos. Agora não, agora esse homem quebra essa aliança. E a primeira característica que neutraliza, é simples, a primeira característica que neutraliza o homem de não viver o propósito dele, nós observamos aqui, é o medo. Ele ouviu a voz do Senhor e ficou com medo e se escondeu. Então a gente abordou essa temática ontem sobre o medo, a quebra de aliança de Deus com o homem, a quebra do homem, na verdade, o homem quebrou essa aliança com Deus, ele se distanciou do Senhor, ele morreu espiritualmente por essa quebra de comunhão e relacionamento com Deus quando ele peca. E nesse exato momento ele tem um primeiro bloqueio, a primeira trava nele, o quê? A primeira trava, nós sabemos que a fonte de todas as coisas é o pecado. Nós sabemos que a desobediência gerou pecado, e nós sabemos que o pecado vem da palavra do grego amartia. Amartia quer dizer errar o alvo. Então o homem errou o alvo. Existia um alvo, ele errou esse alvo. E no momento que ele erra esse alvo, que ele erra aquilo que é proposto para ele, aquilo que o próprio Criador havia colocado diante dele, diante da mão dele, ele tem esse primeiro sentimento. E aí a gente precisa analisar esse sentimento que ele sente, o que é o medo. O medo faz a pessoa não viver o propósito, o medo faz a pessoa se esconder, o medo faz a pessoa ficar travada, o medo faz a pessoa, como eu posso dizer, fugir. Mas Júnior, então, se o medo é tudo isso, existe algum benefício no medo? Existe, porque o medo, quando a gente vai ver na característica ou na perspectiva não do homem, mas de Deus, o medo foi estabelecido para conferir ao homem um sistema de defesa, para conceder ao homem prudência, para conceder ao homem estratégia de forma racional. Quando eu digo medo, de forma racional. Porque quando você está correndo perigo, o medo vai meio que travar você no seguinte aspecto, para você parar, refletir, para que você possa ter prudência. Por exemplo, se você vai subir numa ponte, se você vai subir num monte, se você está andando numa rua, dependendo do ambiente, do lugar e do momento, então o medo vai gerar em você uma prudência para que você tenha uma decisão, uma escolha para não tomar um caminho errado, uma direção errada, ou para que você possa se defender e até preservar a sua vida. Então o medo em si, ele tem sua essência, ele tem a sua característica, e ele pode trazer grandes benefícios. Mas quando a gente coloca ali no Éden, existe uma característica diferente, porque nós não vemos este Adão, ou este homem, sentir, por exemplo, medo antes da queda. Em nenhum momento, Nana Siqueira, bem-vinda. Em nenhum momento você vê Adão antes da queda sentir medo.
Você não vê. Por que Adão não sente medo antes da queda? Por que Adão não sente medo quando está sozinho no jardim do Éden com sua esposa? Por que Adão não sente medo na primeira noite que ele estava ali no Éden? Por que Adão não sente medo quando está diante dos animais? Ele deu os nomes de todos os animais. Nós já abordamos isso várias vezes em outras lives. Que Adão deu nome em todos os animais. Pensando assim, o medo foi porque me ajudou a sair da relação tóxica. Isso aí. Oi, Nana Siqueira. Bem-vinda aí. Uma honra ver por aí. Medo de morrer. Sim. Aí, ó. Essa tem uma característica, eu vou abordar aqui no que a Coach Liz colocou aqui sobre o medo de morrer. Então, o que acontece? Você não vê Adão sentindo medo antes da queda. Você não vê o primeiro casal, Noé, de sentir medo de forma alguma. Você não vê na característica do serviço deles, do amor deles, do comportamento deles dentro do Éden. Em nenhum momento você vê eles sentirem medo. E aí, mas aí a pergunta fica, por que Adão e Eva não sentiram medo antes do jardim, antes da queda no Éden? Por que os animais não proporcionavam uma espécie de medo para Adão e Eva? Porque a floresta, o jardim do Éden à noite não gerava medo para Adão e Eva? Porque a serpente, eles não tiveram medo da serpente. Porque a serpente não causou medo neles? Porque essa natureza deles, a princípio, não tinha esse aspecto, essa característica de medo. Aí a resposta está aqui, para você entender, para a gente entender a aula de ontem, para nós entrarmos na abordagem de hoje, para destravar o seu propósito de vida. Adão e Eva não sentiam medo porque eles foram criados pleno, perfeito, santo. Eles foram criados na sua totalidade à imagem e semelhança de Deus. Uma vez que eles foram criados pleno, perfeito e conforme a imagem e semelhança de Deus, o próprio Deus provia para eles todas as coisas, provia para eles o sustento, deram para eles a vida e a própria proteção, o próprio Deus protegia eles. Então o ambiente onde Adão e Eva viviam não causava ali risco. Eles não tinham risco, como eu posso falar, um risco iminente de algo acontecer contra eles. Não tinha no ambiente nada que lhe proporcionasse um risco até de vida. Não existia para eles. Por quê? Porque a gente sabe quando a gente vai estudar que o medo é quê? O medo é para o sistema de defesa. O medo ele serve para que você possamos ter prudência, comportamento. O medo age quando alguma situação de risco está em nossa volta, quando alguma situação de risco permeia a nossa vida. Então o medo é nesse momento, ele é ativado nesse momento. Só que Adão e Eva não tinham, presta atenção para você entender. Adão e Eva não tinham risco de coisas externas eminentes. Vou usar um exemplo. Hoje eu e você, se estiver numa floresta, a gente pode correr o risco de algum animal peçonhento, algum animal feroz. Eu e você, por exemplo, se a gente andar numa noite escura, a gente corre um certo risco. Se você subir um certo monte, você corre um risco. Se você andar numa estrutura um pouco debilitada de alguma casa, de alguma ponte, você corre o risco. Então existem vários momentos que eu e você corremos risco diário, quando você está na rua, quando você está em casa, quando você está se alimentando, você corre risco. Então existem muitos riscos eminentes sobre a nossa vida. Mas por que esses riscos são eminentes? Aqui está a característica, porque esses riscos eles são promovidos na nossa vida depois da queda de Adão. Seja bem-vindo, meu irmão Luciano. Então, antes da queda de Adão, nós não vemos isso aqui, é algo incrível. Por quê? Quando a gente olha os princípios que está lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis, você não observa. Se você conseguir entender isso aqui, você vai destravar com relação ao medo. Antes da queda, não vemos o risco eminente sobre a vida de Adão e Eva. Nós não vemos em nenhum momento eles sentirem medo. Nós não vemos em nenhum momento eles sentirem medo. Por quê? Uma das características é que eles não tinham risco eminente. Por quê? A árvore que estava ali plantada do conhecimento do bem e do mal não proporcionava risco para eles. A própria árvore em si ela não tinha atitude de risco contra eles. Deus tinha colocado ali como um estabelecimento de limite de obediência para ele. Então, ali Adão só correria o risco quando ele e Eva decidissem comer do fruto. Então era uma escolha pessoal, era uma escolha voluntária, era o próprio livre-arbítrio que Deus havia colocado neles. Então era eles que teriam que chegar até essa árvore. Então a árvore não proporcionava, entre aspas, não proporcionava risco para eles, porque ela estava só parada ali, era só uma árvore. Então se os animais que estavam no Éden, eles não tinham características de agressividade, não tinham características de enfrentamento, como tinha depois da queda. Por quê? Porque
E quando o homem cai, nós observamos que o Senhor Deus fala, olha, Adão, porque você pecou, maldita é a terra por tua causa. E aí, naquele momento que a terra, entre aspas, é amaldiçoada, e ele fala, da terra vai brotar brolhos e plantas, como traduzindo, vai surgir da terra plantas venenosas, os animais vão ficar ferozes, vai existir animais que vão, como eu posso falar, vão ter características de que tenha substância de veneno. Então, assim, toda a natureza, toda a criação, todo o universo foi afetado com a queda do homem. Então, a partir daquele momento que Adão cai, aí o pecado entra na terra e o pecado entra na vida de Adão, aí começa a trava. Por quê? Aí o homem começa a sentir medo, porque agora o ambiente lhe proporciona risco. Primeiro, a quebra de relacionamento com Deus aconteceu, o homem se separou de Deus. Segundo, o homem agora tinha risco iminente. Só para a gente entender, eu vou ler aqui o texto para vocês verem algo, para nós olharmos qual foi a característica no momento em que Deus, só para a gente entender um pouco sobre medo. Eu tenho falado muito sobre medo, hoje a temática não é sobre medo, mas existem muitas pessoas que sentem medo e aí você precisa entender isso aqui. Isso aqui vai te ajudar muito. E aqui, quando fala aqui, ó. Gênesis 3 diz assim, a partir do momento que Adão e Eva caem, e aí o Senhor começa a proferir sobre eles a consequência da queda. Gênesis 3, depois que eles caíram, versículo 8 diz assim, ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava na viração do jardim de dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença de Deus no jardim entre as árvores. Então ele se esconde entre as árvores. Verso 9. E chamou Deus a Adão e disse, onde está? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, fiquei com medo porque eu estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então disse Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que todas as bestas feras, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade é que existe a profecia que a gente sempre fala, né? Versículo 3,15 fala sobre a profecia, onde Deus profere a restauração humana através do filho que viria da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Diz assim, ó, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse a mulher, multiplicarei grandemente a tua dor. Aí vem por causa agora a dor do parto. Foi multiplicado. Multiplicarei a dor da tua conceição. Com dor terás filhos. E o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Aí versículo 17. O que eu quero que vocês peguem? 17. E Adão disse, por que deste ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela? Olha aqui, ó, maldito é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinho e cardos também te produzirá, e comerás erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e o pó tornará. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os seres viventes. E aí continua o texto falando e vai embora, dizendo a expulsão do homem do Éden. Então o que acontece? Primeira característica que te pega aqui. A partir do momento que Adão quebra o relacionamento com Deus, ele sente medo. Antes ele não sentia medo. Porque agora Adão, presta atenção, Adão estava com a sua natureza corrompida. Consequentemente por causa do culpado. É por causa do pecado. E o pecado em si traz em nós um peso de culpa. O peso de culpa traz sobre nós um peso de justiça. Então o que acontece? Naquele momento, Adão não só estava separado de Deus, e aí eu falei ontem na live, eu falei que ele sentiu medo, segunda coisa, o coração dele estava com sentimento de culpa. O coração dele, uma vez que estava com sentimento de culpa, ele se escondeu, e ele ficou com vergonha. Então eu falei sobre essa característica lá, o medo, um coração cheio de culpa, um medo, um coração cheio de culpa, a vergonha que é proposta sobre a culpa e o desejo de se esconder. Então o que acontece? Só que quando Adão sentiu medo, aqui está o código, eu falei sobre isso ontem. Qual é o código?
Quando Adão sentiu medo a primeira vez, ele não direcionou esse medo ao risco iminente ao redor. Ele não direcionou esse medo, por exemplo, à serpente. Ele não direcionou esse medo depois aos animais que estavam ao seu redor, já falei sobre isso. Ele não direcionou, tanto Adão e Eva não direcionaram esse medo um para com o outro, não. O primeiro momento que fala do homem sentir medo, ele direcionou esse medo para com Deus. Ele ficou com medo de Deus. Mas por que ele ficou com medo de Deus? Porque outrora sua natureza estava corrompida. E a santidade de Deus e o Deus na sua grandeza, quando se aproxima dele, ele sente nele, está corrompido, separado, está prestes de ser julgado sobre um ato que ele fez. Por quê? Porque ele outrora lembrou das palavras que Deus havia falado para ele: olha, o dia que você comer, você vai morrer. Então o sentimento de morte, o sentimento de morte causada por uma culpa de um erro, gerou em Adão o medo. E esse medo travou Adão pelo sentimento de culpa, a vergonha que causou nele, e ele se escondeu. Então todo mundo permeia esses três campos. A maioria das pessoas que sente medo, presta atenção, é porque ela tem um sentimento de culpa também guardado no seu coração. De culpa por algo que aconteceu contra a vida dela, de culpa por algo que ela vivenciou, de culpa por algo que ela experienciou. Um sentimento de culpa no coração gera na pessoa medo. Culpa pela decisão, culpa pela escolha, culpa pelas ações que ela tomou. Por quê? Porque a decisão, a escolha, a atitude dela levou ela para um ambiente, e aquele ambiente proporcionou um risco para ela. E aí ela pegou aquele sentimento de culpa pela decisão que levou ela nesse ambiente, agora ela está aprisionada nesse sentimento através da mente e do coração. Então esse sentimento gera nela, esse sentimento de culpa gera nela também o medo, porque o medo é o risco iminente do ambiente que ela viveu, da escolha, da decisão e das atitudes que ela tomou, ou das escolhas, das decisões, das atitudes dos ambientes onde as pessoas conviveram com ela. Então o que acontece? Adão direciona o medo dele para Deus. Ele direciona o medo dele para Deus. E junto com o medo haver um medo, um coração com sentimento de culpa, a vergonha proposta por isso. Olha, eu vou falar para vocês. Independente se foi você, alguém que errou com você, sempre aquele acontecimento gera um sentimento de culpa, porque você pensa que você poderia ter evitado. Ou você se sente culpada por não ter feito nada, ou você se sente culpado em si pelo aquilo que aconteceu, ou pior ainda, esse sentimento de culpa, independente se foi você que proporcionou, se alguém proporcionou sobre a sua vida, vai gerar uma vergonha de você expor, de você falar, ou das pessoas pensarem ou falarem. Então isso tudo vai travando ao ponto de você viver uma vida escondida. E o fato de esconder entre as árvores, eu sempre falo que é o último estágio do medo. Né? Qual é o último estágio do medo, Júnior? Primeiro, ele vai fazer você ter uma atitude. Essa atitude vai te travar, essa atitude vai te neutralizar. E depois essa atitude vai te autodestruir. E o último estágio do medo é o que Adão fez. Ele ficou com medo e o que ele fez? Ele se escondeu no meio das árvores. Então o que acontece? Quando a pessoa está no estágio pior do medo, o que ela quer? Ela se isola, ela se esconde, ela quer estar dentro de um quarto, ela quer estar preso dentro de um buraco, ela de lá não quer sair. Ela não quer sair daquele ambiente. Por quê? Porque o medo está travando ela. Preste bem atenção, eu estou falando de coisas externas, de acontecimentos externos, para depois a gente trabalhar a questão interna. Então, se você entender os acontecimentos externos e você clarificar na sua mente os acontecimentos externos, você vai entender o procedimento interno. Eu primeiro preciso entender o que aconteceu ao meu redor. O que aconteceu no começo para me entender por que eu sou assim. Preste bem atenção, qualquer estudo na área de neurociência que você for pesquisar, ou que estuda o cérebro, você vai ver que o estudo de hoje é fundamentado num momento primitivo do homem. Preste atenção, a linha de raciocínio, a linha de pesquisa, a linha de análise científica, ela é baseada a partir de um princípio. Qual é o princípio? Quando se fala de medo, existem duas diferenças. Pega o código. Eles falam o seguinte: o homem primitivo, nesse processo de evolução, vivia diariamente com risco iminente. Que risco é esse? De bestas férias, de predadores. Então ele tinha que estar todo o tempo atento, principalmente o homem tinha que estar acordado, porque ele corria o risco de toda hora estar dormindo, ver uma presa, ou ver um predador vir contra ele. Tinha que ter esse sistema de autodefesa. Então, com o passar dos anos, o homem foi desenvolvendo em si esse sistema de defesa que é ligado ao medo. Que é o medo porque o medo em si ele traz prudência. Pega prudência.
confere o sistema de defesa. Então, a análise do estudo é a partir desse processo evolutivo. Mas aqui tem um erro nessa análise de pesquisa, porque ele fala que é um processo que vai acontecendo no decorrer do tempo e o homem vai desenvolvendo. É isso que é passado através de filme, é isso que é passado através de livros, é isso que é passado através de literatura, é isso que é passado no campo da neurociência ou no campo das análises, quando se torna toda a estrutura do cérebro humano, do desenvolvimento desse homem sapiens que vai se desenvolvendo com o passar do tempo. E eles falam que é isso. Mas preste bem atenção. Isso é o que eles falam. Por que não partir da premissa? Eu sempre falo para todo mundo, até quando eu estou em debate, em fórum, simpósio. Por que vocês não partem de uma premissa diferente, usando os mesmos métodos de análise e de pesquisa? Por que vocês não partem de um princípio diferente, usando os mesmos métodos de análise e de pesquisa? Qual é o princípio? Que o homem nasceu, ele foi criado inteligente, completo, perfeito. Ele sabia pensar, raciocinar, ele aprendeu a linguagem direto com Deus, a fala direto com Deus. E essa capacidade iminente que Deus já deu no homem, ele estruturou a linguagem, estruturou a língua, organizou e deixou todo pronto. E este homem, a partir da queda, a sua natureza ficou corrompida. E uma vez que a partir da queda e do pecado a sua natureza ficou incorrompida, ele ficou inclinado para fazer o mal e para sentir o mal, para vivenciar o mal e para ter comportamentos e atitudes erradas. Automaticamente, com a queda do homem, toda a natureza foi afetada, os animais foram afetados, as plantas foram afetadas. Então, o ambiente agora, o ambiente gerado a partir do pecado, trouxe sobre o homem um sentimento de culpa, um sentimento de pesar, um sentimento de autopunição, um sentimento de autosseparação de Deus. E a partir daí, o homem foi desenvolvendo essas características piores relacionadas ao medo. Você pode fazer a mesma análise de pesquisa, pegar o cérebro e passar, fazer como eu posso falar, uma estrutura de pesquisa a partir dessa premissa, você vai ver que o resultado vai ser extraordinário e a gente ia conseguir ajudar mais pessoas. Por quê? Aí pega o código. Júnior, tem coisa que não dá para falar aqui, mas eu vou falar um básico. Então o que acontece? Esse homem, quando cai, agora nele é aflorado o medo. Ele não tem medo antes porque o ambiente não lhe proporcionava riscos. O ambiente não proporcionava risco. Por quê? Porque este homem, criado antes da queda, é um homem que governa sobre todas as coisas. É um homem que governa sobre a natureza, é um homem que governa sobre os animais, tanto que Adão colocou o nome em todos os animais. Se você prestar atenção, você quer ter uma noção de como Adão era, é só você olhar para Jesus, que é o pessoal fala, o segundo Adão, é o último Adão, ou segundo Adão, como é falado na Bíblia. Se você olhar para Jesus, Jesus ele tinha esse autogoverno que o homem tinha no Éden. Tanto que Jesus falava para a tempestade em ser calma e a tempestade acalmava. Ele multiplicava o peixe, ele dava ordem à natureza e a natureza obedecia. Então este primeiro Adão ele tinha autoridade sobre todas as coisas, ele tinha governo sobre todas as coisas. E isso foi quebrado, isso foi corrompido. E uma vez que foi quebrado, foi corrompido, o homem agora tende a ter esse medo, a ficar preso nesse medo, a enraizar nesse medo. E aí existe um código que resolve esse problema. E depois a gente entra aqui na parte da neurociência e aí a gente já parte para a segunda parte, que eu estou concluindo aqui meia hora e outra meia hora eu continuo sobre a aula de hoje. Então o que acontece? Júnior, quando é que tu teve essa clareza sobre isso? É só você pegar 1 João capítulo 4, 18. Olha só o que diz, para você entender. Ó. O medo que Adão sentiu, porque agora ele tinha um risco de quê? Aí é só a gente pegar só para você entender esse fato do Adão sentir medo no pecado. Ó, Adão sentir medo, acho que eu vou falar logo agora para a gente entender 1 João 4, 18. Adão, quando sentiu medo, e aí a gente entra no campo da neurociência, quando existe um fato, um acontecimento no nosso redor, que esse fato esse acontecimento propõe ou tem características de promover risco para a gente recebe essa informação e essa informação é processada aqui atrás, aquilo que nós chamamos de córtex visual. O córtex visual, quando ele recebe a informação, ele joga para uma parte do cérebro chamada amígdala. A amígdala, por sua vez, joga a informação para as glândulas suprarrenais. E as glândulas suprarrenais, elas produzem um hormônio chamado a noradrenalina, que é o hormônio do medo. E naquele momento que essa substância é produzida, a pessoa sente taquicardia, sente
falta de ar, sente os músculos tensionados, sente uma adrenalina muito grande de uma descarga energética. Então o que acontece? Essa é a reação química do organismo, essa é a reação física do organismo. Veio para cá, veio para o córtex visual, joga para a amígdala joga para as glândulas suprarrenais e as glândulas suprarrenais produzem o hormônio, hormônio do medo, que é a noradrenalina. Então preste bem atenção, e tem o processo químico. Só que existe uma outra parte do cérebro que o córtex visual joga informação, joga para frente aqui, para o córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal é a parte onde vai dar sentido, sentido ao medo, vai dar a interpretação do medo. E essa interpretação e esse sentido do medo, ele permeia duas coisas, o quê? As memórias que você tem arquivada, as experiências que você tem arquivada e as informações, aquele princípio que eu falo, né? As memórias, as experiências, as informações. Quando chega nessa parte, essa parte é que processa a informação e essa parte que processa a informação é que vai dar sentido, àquilo que você viveu ou experienciou. E uma vez que você interpreta e dá sentido, essa informação continua circulando no teu corpo e ativa mais as amígdalas cerebrais e ativa também as glândulas suprarrenais e produz aí muito hormônio da noradrenalina. E aí existe antidepressivos químicos que trabalham nessa parte da amígdala e das glândulas suprarrenais com essa, que inibe essa produção excessiva desse hormônio que deixa as pessoas sentindo coisas no seu organismo. Coisas que, na verdade, não, como eu posso falar, não são, às vezes, real ou um fato. Então o medo pode, nesse momento, te parar, te neutralizar ou fazer você gerar um sentimento de fuga rápida só. Só que presta atenção, quando o acontecimento acontece ao meu redor, e aí o córtex visual joga essa informação para a interpretação do córtex pré-frontal, aqui tem um código. E aqui, dependendo das experiências, das informações que você tem, aí vai gerar ou não uma interpretação acerca de um risco, e esse medo é iminente ou não. Eu vou usar um exemplo, por exemplo, de uma cobra. Existe de uma cobra. A cobra em si ela é venenosa. Então, se eu estiver na floresta, andando na floresta, existe um risco pequeno. Existe um risco pequeno. Se eu estiver na floresta, existe um risco pequeno de ter alguma cobra ali, essa cobra venenosa me morder, me picar ali, e aí aquele veneno ali causar alguma espécie de dano à minha vida. Tá. Então aqui é um medo iminente que eu estou correndo um risco no ambiente onde eu possivelmente esteja. Agora, diferente de pessoas que já saem do ponto de medo para fobia, porque ela olha uma cobra na televisão e ela entra em pânico, ela entra em choque. Ela olha aquela cobra e aquela cobra gera um medo nela. Quando ela recebe aquela informação é jogada para a amígdala e para o córtex pré-frontal, então ela tem aquilo como uma realidade, ela começa a passar mal, ela entra no estado que a gente chama de fobia. Então o que acontece? Aquela cobra na televisão não vai gerar risco para ela. Só está passando na TV. Aquilo não causa risco. Você está entendendo? Então existem essas características diferentes. Por quê? É muito dada pela interpretação. A Liz colocou aqui. O meu foi escitalopram. Tomei 3 meses para controlar o pânico na época. Depois que aprendi a controlar sozinho, eu pude parar. Essa substância aí deve ser uma substância de algum antidepressivo. E aí ele age nessa parte do organismo para parar de produzir esse hormônio onde as pessoas sentem no seu corpo em si. Então o que acontece? É muita questão interpretativa. Aí, voltando de novo. É que nem uma pessoa que assistiu... Eu conheci uma pessoa que estava com síndrome de pânico. E aí o que acontecia? Eu disse, por que você não quer sair na rua? Aí ela disse assim, olha, não, porque eu vi na televisão que estão matando muitas pessoas no metrô. E aí eu não quero mais pegar transporte público porque eu posso morrer. Ela interpretou aquilo, ela estava com medo, estava com pânico, não conseguia nem sair na rua. Eu disse para a pessoa, mas você está com medo de morrer no metrô? Ela disse, tô. Mas eu disse, aqui em Florianópolis não tem metrô não. Aqui em Florianópolis não tem metrô, aqui em Florianópolis não tem trem. Por que você está com medo de sair na rua? Não existe. Então o que acontece? É muito da perspectiva e da característica interpretativa. E aí quando eu consigo entender, quando eu consigo compreender, eu consigo começar a obter resultados. Aí nós voltamos
para a parte, sim é, a Alice colocou sim é. Então nós voltamos para a parte onde está em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Só para você entender como é que funciona. Por que? Como funciona? Porque Adão, a estrutura cerebral de Adão era a mesma que a nossa, só que era mais desenvolvido, né? Mais desenvolvido. O que acontece? Adão tinha o córtex pré-frontal, o córtex visual. Adão tinha a amígdala. Adão tinha as glândulas suprarrenais. Por que Adão, então, tendo toda essa estrutura, não sentiu medo antes da queda? Por que ele não sentiu? Tem que refletir. E aí 1 João traz a resposta. Por quê? Olha só o que diz em 1 João 4, versículo 18. João 4, 18 diz assim, ó. Diz assim, João 4, 18. No amor, no amor não há medo. Não há medo? Aonde? No amor. Por que não, no amor não há medo? Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Se ele lança é porque o medo existe. O medo é real, o medo é verdadeiro. Ele continua. Porque o medo... Aqui está o código do medo. Aqui está o código do medo. Porque o medo... porque o medo traz consigo a pena. Porque o medo traz consigo a pena. E quem ama... e quem tem medo não é perfeito no amor. O medo traz consigo a pena, a condenação, a culpa. O medo traz consigo. O amor lança fora. O medo não vem sozinho. O medo não vem sozinho. O medo é uma emoção humana. Só que existe algo que traz ele. Que ele traz. O que traz ele que aprisiona as pessoas? É a pena. É a culpa. E essa pena, essa culpa, essa condenação neutraliza as pessoas. Neutraliza as pessoas. E ele diz assim, quem tem medo não é perfeito no amor, não é aperfeiçoado no amor. Então, quando a gente lê esse texto aqui, nós entendemos quem é esse amor. Quem é amor? Esse amor é Deus. E aí em João, 1 João 4, do versículo 7 em diante, começa a descrever. Aí vai falando sobre como se apegar com o amor e vencer o medo, dizendo assim, amado, amemos uns aos outros, porque o amor de Deus é qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. E diz assim, nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto é o amor. Não em que nós tenhamos o amado, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação do nosso pecado. Amado, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Aí continua falando. Então ele fala aqui de uma característica de Deus, ter demonstrado o seu amor através de Jesus, dele seu próprio amor. E ele fala que nós devemos nos sentir amado por ele. Amado. Sentir esse amor dentro de nós e sentir amado por ele. E sentir o amor e sentir ser amado por Deus, este amor lança fora todo medo. Por quê? Porque aí nós entramos na característica interpretativa. Por que Adão sentiu medo depois da queda? Primeiro, por causa do pecado. Segundo, sentimento de culpa, vergonha, e ele se escondeu. Mas o principal é porque, se for olhar pela parte neural, quando Adão interpretou aquela voz que Deus falou com ele, que o córtex visual mandou informação para o córtex pré-frontal, o que aconteceu? Ele lembrou de uma informação que tinha ali. Qual era a informação que tinha ali na cabeça de Adão? Deus falando para ele, Adão, o dia que você comer, você vai morrer. Agora ele estava correndo um risco, então ele ficou com medo daquilo que aconteceu. E aí, quando a gente entende todo esse contexto, como é que nós vencemos o medo? Nós vencemos o medo através do amor verdadeiro e perfeito que é Deus, do amor verdadeiro que é derramado através do Espírito Santo por Deus, e principalmente pelo fato de nós nos sentirmos amados por Deus. Essa é uma essência, é um antídoto, é o maior antidepressivo que existe, que resolve o problema do medo nas pessoas. E nós vamos para a segunda característica, que é o tema desta aula de hoje. Esta aula vai ficar salva e eu vou enviar também nas plataformas para que você possa estudar e compartilhar essa aula com o máximo de pessoas possível. Nós entramos na segunda parte, qual que é? Se eu quero destravar o meu propósito,
A primeira coisa que eu preciso saber, que eu aprendi na primeira aula, é que a maior trava de um propósito, uma das maiores travas do propósito de vida é o medo. Só que o medo tem um princípio que antecede o medo. Qual é o princípio? É o pecado. O pecado. Então as pessoas estão travadas por causa do pecado. O pecado da natureza corrompe sua natureza, e uma vez a natureza corrompida vai gerar medo na pessoa, medo excessivo. E esse medo neutraliza. Então nós aprendemos que a primeira trava é o medo. E nós aprendemos que a chave que destrava esse medo é o amor. É o amor verdadeiro. Esse amor destrava essa trava. Segundo, agora nós vamos entrar no segundo ponto para destravar o nosso propósito. É o tema de hoje. Chama pelo nome. Ou Deus te chama pelo nome. Deus te chama. Por que Deus te chama pelo nome? Por que essa temática? Nós vamos abordar aqui 20 minutos sobre isso. Eu acabei me estendendo um pouco na introdução. Mas por que Deus te chama pelo nome? Deus te chama pelo nome para você entender a primeira característica para você destravar o seu propósito de vida. O quê? Deus te chama pelo nome porque Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Ele conhece suas dores, Ele conhece sua luta, conhece a dificuldade. Sabe o potencial que tem em você. Se teve alguém que disse assim, Júnior, por quê? Você disse que Deus sabe do potencial que eu tenho, mas porque foi Ele que te criou. E Ele que te criou, Ele sabe, Ele te criou sua imagem e semelhança. O Criador conhece a sua criatura, conhece porque foi Ele que projetou, foi Ele que arquitetou, foi Ele que planejou. Então Ele conhece, por isso que Ele conhece você. Então, o fato de Deus chamar a gente pelo nome, Ele está dizendo que Ele nos conhece. Ele sabe quem somos. Ele sabe quem somos, mas nós precisamos saber quem nós somos. Quando Adão erra no jardim do Éden, Ele chama Adão pelo nome. Adão, onde estás? Adão, onde está? Ele está falando para Adão, Adão, eu te conheço. Adão, eu te coloquei numa posição. Adão, eu te dei característica. Adão, eu te dei a minimais semelhança. Adão, eu te dei a capacidade, te dei dons, te dei talento. Aonde que você está? Por quê? Você saiu da posição que eu tinha te colocado. Preste bem atenção. Uma vez quando a pessoa não sabe quem ela é, ela nunca estará na posição que Deus outrora havia criado para ela ficar. Então, quando Deus chama Adão pelo nome, é porque Ele conhece Adão. Ele sabe da capacidade de Adão, Ele sabe das habilidades de Adão, Ele sabe de que Adão havia sido criado conforme a sua imagem e semelhança. Deus abençoou dizendo para Adão, olha, para Adão e Eva, vocês cresçam, Adão e Eva, vocês multipliquem, vocês frutifiquem, vocês se espalhem sobre a terra, vocês dominem sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre as bestas feras do campo. Eu estou dando para vocês governo, eu estou dando para vocês autoridade. Eu conheço vocês, eu criei vocês com grande potencial. Eu criei vocês com grandes habilidades, eu criei vocês com um potencial incrível. Eu concedi tudo isso para vocês. Para quê? Para vocês serem meu regente na terra, para vocês estabelecerem, para que o meu reino seja estabelecido na terra, para que a minha imagem se espalhe sobre toda a terra, para que o governo do reino seja espalhado por toda a terra. Então Deus criou o homem sabendo quem o homem é e o potencial que ele tem. Então a primeira trava que trava uma pessoa para não viver o propósito é o medo. A segunda trava que trava o homem para não viver o seu propósito, ele não saber quem ele é. Ele não saber quem ele é. O fato do homem não saber e da mulher não saber quem eles são, isso trava qualquer pessoa. Você vai perguntar para uma pessoa quem ela não consegue descrever, ela não consegue definir, ela fala até o nome dela, ela fala a função que ela exerce, ela fala sobre a função do trabalho dela, mas ela nunca fala quem ela é em essência. E uma vez que as pessoas não sabem quem é em essência, como é que elas vão, como eu posso falar para vocês, obter resultado na vida? Eu quero até abrir um convite para você aqui, você que está aqui na aula agora e você que vai assistir essa aula depois, você pode... eu te convido a fazer a minha mentoria sobre propósito de vida. Na mentoria, por exemplo, eu abordo pelo menos 5 pontos, que são 5 perguntas existenciais. Essa mentoria eu faço sempre ela ao vivo, mas eu gravei uma mentoria ao vivo, então ela está ao vivo, são 10 horas de aula. Nessas 10 horas de aula eu abordo 5 temáticas nessa aula, está gravada. Então eu te convido, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o meu contato e minhas redes sociais, e aí você vai me mandar um direct, ou vai me encontrar ali, ou vai clicar no link, em algum link, em alguma das minhas redes sociais, e você vai adquirir essa mentoria sobre o propósito de vida. Ela está gravada, e aí você vai estudar, você vai aprender. Ela foi gravada ao vivo, ela está gravada ao vivo, ela vai contribuir, sabe por quê?
porque as pessoas têm dúvida e perguntam, e nessa mentoria eu respondo. Então, qual as perguntas que você responde, Júnior, na mentoria? Eu vou passar para vocês quais são as perguntas que eu respondo nessa mentoria. São 5. Quem sou eu? De onde eu venho? Por que eu estou aqui? O que posso eu fazer e para onde eu vou? Quem sou eu está relacionado com a identidade. Você precisa saber quem você é. De onde eu venho está relacionado com a fonte. De onde você veio? Você foi planejado, projetado, ou você é uma obra do acaso? Terceiro, por que eu estou aqui? Porque eu estou aqui está falando sobre propósito. Por que eu estou na Terra falando propósito? Então a primeira, identidade. A segunda, fonte. A terceira, propósito. A quarta é sobre o que, Júnior? A quarta está relacionada a potencial. O que eu posso fazer? Uma vez que eu estou na Terra, que eu sei quem eu sou, que eu sei de onde eu venho, que eu sei o propósito porque eu estou na Terra, qual é o potencial que eu tenho? O que posso eu fazer na Terra? Quais habilidades, quais características, qual o potencial que tem dentro de mim, o que eu posso fazer pela humanidade, o que eu posso fazer pela natureza, o que eu posso fazer pela sociedade, o que eu posso fazer por mim, o que eu posso fazer pela humanidade, qual é o legado que eu posso deixar? Então, potencial. E aqui está a resposta para onde eu vou. Para onde eu vou depois dessa vida, o que está falando sobre destino? Para onde você está caminhando? Então, na mentoria, eu respondo todas essas perguntas. Essa mentoria está gravada, são 10 horas de aula gravada. O valor é bem acessível, então você que está vendo esse vídeo agora e você que vai ver esse vídeo depois, me procura, chama o direct, que aí você adquire essa mentoria e você vai ter acesso às 10 horas. Eu dei um bônus, tem um bônus que eu dou nessa mentoria, que é um masterclass que eu falo só sobre os códigos do Jardim do Éden. Também tem uma série que eu fiz sobre o segredo do seu nascimento, que eu falo sobre o propósito do processo. São 4 aulas, também vem como bônus. Então você vai ter acesso a todo esse conteúdo de forma ilimitada e eu envio para você todas as aulas por e-mail. Então me procura, me chama no direct ou me clica em qualquer link que tem nas minhas redes sociais que você vai ter acesso a essa mentoria, que é a mentoria sobre propósito de vida, que nós falamos sobre identidade, fonte, propósito, potencial e destino. Não fique de fora. E aí, voltando para cá. Chama pelo nome. Então, quando Deus chama Adão pelo nome, porque Deus sabe quem Adão é. Deus sabe como ele criou Adão e por que ele criou Adão e todo o potencial que ele colocou em Adão. Só que quando ele fala, Adão, onde é que você está? Não é porque Deus não sabe onde Adão está. É porque Adão tinha deixado da sua posição. Adão tinha deixado a sua posição, aquela outrora que Deus havia colocado. Quantos de nós não vivemos a posição que Deus nos colocou? Você sabia o potencial que tem dentro de você? Você sabia a capacidade que tem dentro de você? Você sabe o que é ser a imagem e semelhança de Deus? Você sabe o que é receber os atributos comunicáveis de Deus? Você sabe que Deus te abençoou para você? Essa palavra é para nós, para mim e para você que está aqui na live agora. Deus nos abençoou desde o princípio. Disse assim, frutifique, multiplique e se espalhe sobre toda a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais da terra. E disse assim, sujeitem a terra. Então o que acontece? Deus nos deu essa graça, Deus nos deu essa autoridade. Para mim e para você que está aqui nessa live agora. Deus nos deu essa autoridade, nós vamos crescer, nós vamos multiplicar, nós vamos prosperar, nós vamos expandir sobre toda a terra. Nós vamos expandir sobre todo o Brasil e sobre todo o mundo. Todo esse potencial que tem em nós, a semente, a capacidade, a graça, as ideias, tudo que tem sobre a nossa vida, nós vamos pegar todo fruto, frutifique. O frutifique vem com uma semente. Deus nos entregou uma semente, Deus nos entregou ideia. E essa semente nós vamos multiplicar ela. Uma vez que nós multiplicamos essa semente, essa ideia, que nós vamos trabalhar juntos, nós vamos fazer o quê? Eu e você. Nós vamos espalhar essa ideia, essa semente, esse projeto sobre toda a terra. E assim, para que o nome de Deus seja glorificado, nós vamos governar. Deus nos chamou para governo. Deus nos chamou para governo. Então eu quero falar para você que está aqui nessa live e para você que vai ver essa aula depois. Você tem um potencial, você tem uma capacidade, você pode frutificar, crescer, multiplicar. Ali especificamente está falando sobre filhos, mas nós podemos fazer uma alegoria sobre projetos, sobre propósitos, sobre ideias, sobre sonhos. Nós vamos expandir, nós vamos crescer, nós vamos multiplicar, porque Deus te chama pelo teu nome. E uma vez que Ele te chama pelo nome, Ele sabe o potencial que você tem. Ele sabe a capacidade que você tem, Ele sabe a graça que você tem. Então eu te convido, você precisa voltar para a sua posição.
Você precisa voltar para a sua posição de governo. Você é vice-regente de Deus. Deus colocou você para governar na terra. Deus colocou você como representante do reino. Deus te chama porque você é filho. Você é filho, você precisa se colocar na posição de filho. Deus te chamou como um trabalhador da última hora. Então existem muitas características que as pessoas não sabem que elas têm e que elas são e que Deus projetou sobre a vida delas. Então essa aula de hoje é para falar sobre isso. Deus te chama pelo nome porque Ele sabe quem você é. Mas uma vez que Ele sabe quem você é, Ele deixou explícito quem você é. Agora você precisa saber quem você é. E a pergunta que eu faço aqui para você hoje, e para você que está ouvindo essa live num outro dia, essa aula no outro dia, coloque nos comentários aqui. Você sabe quem você é? Você sabe para que você nasceu? Você sabe por que Deus te criou? Qual foi o propósito na sua criação? Qual foi o objetivo de Deus quando te planejou, te arquitetou e te fez? Quando Ele te criou, você sabe todas as... Você consegue me responder todas essas perguntas? Se você conseguir responder, eu quero te falar uma coisa. Você está muito perto e já está vivendo o seu propósito. E você está muito próximo de explodir, literalmente, com o seu propósito de vida. Então, Júnior, qual é a segunda trava? Qual é a segunda trava que trava todas as pessoas para não viver o seu propósito de vida? Elas não sabem quem são. Elas não sabem quem são. O primeiro dia da nossa imersão eu falei sobre o medo, que o medo trava. Segundo, as pessoas não sabem quem são. Eu canso de fazer mentoria e conversar com as pessoas não sabem quem são. Elas dizem que sabem, mas se elas soubessem, elas não fariam as perguntas que elas fazem para mim. Elas literalmente não sabem quem são. Não sabem do potencial que tem dentro de si. Não sabem dos dons que tem dentro de si. Não sabem daquilo que Deus colocou sobre a vida delas. Não sabem os atributos comunicáveis que Deus deu de presente para eles, para nós. Deus fez coisas extraordinárias. Então, quando Ele chama pelo nosso nome, Ele está falando o seguinte: eu te conheço. Eu estou aprendendo todo dia. Que alegria, que alegria. Fico muito feliz de você estar aprendendo aqui. Você é a semente desse grande projeto. Você é uma grande semente desse grande projeto. Nós vamos colher muito fruto. E gratidão você estar aqui me honrando todo dia nessas aulas, estando comigo, não ter me deixado, estar lado a lado, estar me apoiando, estar me dando força. Gratidão a você que está aqui comigo na live. E aí continuo aqui essa parte da aula para vocês. Então assim, segunda trava. A primeira trava é o medo. A segunda trava é as pessoas não saberem quem elas são. Elas não saberem quem elas são. E se elas não sabem quem elas são, como é que elas vão viver o potencial que tem nelas? Como elas vão viver toda essa essência, essa característica de tudo aquilo que tem sobre a vida delas? Não tem como, não sabe quem são. Então Deus chamou pelo nome dizendo: ei, eu sei quem você é. Eu sei do seu potencial. Eu sei da sua capacidade. Fui eu que te criei. Agora onde é que você está? E a pergunta que eu vou encerrar essa aula aqui: onde é que você está? Você está vivendo o seu propósito? Você está na posição que Deus te estabeleceu? Você tem tomado posse e tem agido conforme um regente de Deus, um filho amado, que governa, que está aqui vivendo um sacerdócio real, que vive os princípios do reino? Essas perguntas vão ficar iminentes aqui. Eu lembro agora, recordei também, e quero caminhar para o encerramento dessa aula, quando Deus chama Moisés na sarça ardente, que está lá em Êxodo, capítulo 3. Você pode ler com calma Êxodo, capítulo 3. E quando ele brada, ele diz assim: Moisés, Moisés. A primeira fala que Deus se direciona a Moisés é chamar Moisés pelo nome. Porque ele conhece Moisés, ele sabe quem Moisés é. Ele chama Moisés, Moisés. Então ele chama o nome de Moisés porque ele sabe quem é Moisés. E ele está chamando, convocou Moisés, Moisés, através da sua vida. Eu vou usar você para que o meu povo venha ser liberto no Egito, através da minha mão poderosa. Mas você será um instrumento. Porque ele conhecia Moisés. Só quando Moisés chegou diante dele, disse assim: tá, o Senhor sabe quem você é. Mas quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Essa nós vamos falar outra trava amanhã. Primeiro, a trava é o medo. Segundo, a trava é não saber quem eu sou. Terceiro, é não saber quem Deus é. E Deus fala para Moisés: eu sou o que sou. E aí amanhã nós continuamos essa aula. Quero agradecer, gratidão. Eu sou Júnior Pimentel e nós estamos aqui na nossa imersão sobre destravar propósito. Espero que eu possa estar aqui te ajudando, contribuindo, agregando valor sobre a sua vida e te ajudando de alguma forma a viver a plenitude do seu propósito de vida. Essa aqui é a segunda aula da imersão. Nós estamos numa imersão de 12 aulas
onde nós estamos destravando o propósito de vida. Nós abordamos a primeira aula, que é a primeira trava é o medo, e a segunda trava é não saber quem somos. Então eu aguardo você aqui na aula 3 e fico feliz por estar aqui presente comigo. E amanhã não esqueça, se programe para você estar juntinho comigo aqui de novo na próxima aula. Eu tenho certeza que até a virada do ano você vai destravar tudo que tem em você. Eu digo tudo, tudo literalmente. E 2022 será um ano muito extraordinário, onde você vai conquistar muitas coisas, você vai se dedicar, se esforçar, você vai se colocar na posição de filho, na posição de regente, na posição de um filho amado, restaurado por Deus. Você vai tomar posse dos princípios do reino, você vai viver a plenitude do seu propósito de vida. E como você está buscando o reino em primeiro lugar, fique com aquele texto de Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu quero fazer essa destrava com você aqui. Primeiro, a trava. O medo nós já destravamos através do amor. E a segunda chave para destravar quando Deus chama você pelo nome, porque você sabe quem você é. Então você precisa se conhecer. Autoconhecimento, e esse autoconhecimento tem que ser voltado para Deus. Se conheça quem você é. O momento que você sabe quem você é, essa trava ela é destravada e você começa a viver o propósito de vida. Eu sou Júnior Pimentel, gratidão por essa aula, e encerro com a minha frase notória que eu tenho, né? Você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Eu convido você a acompanhar aqui nas redes sociais, aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, todas as redes sociais nós temos trabalho. Eu te convido a me seguir, a me acompanhar, a ver todo o conteúdo material que eu falo sobre o propósito de vida. Eu falo muito sobre o propósito de vida e ativação, eu falo muito sobre espiritualidade, principalmente eu falo muito sobre a palavra de Deus. Eu falo muito conteúdo sobre a palavra de Deus, sobre devocional, sobre teologia. Então você está no lugar certo. Entre aqui nas minhas redes sociais e vasculhe, tem muito conteúdo gratuito. E se você quiser dar mais um passo na sua vida, na sua carreira e no seu propósito de vida, adquira algum dos meus cursos, dos meus treinamentos aí, porque eu tenho certeza que você vai decolar e vai ter muito resultado. Gratidão, gratidão, gratidão. E até amanhã. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.